Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal dedicado para você que está interessado em se mudar, em mudar de vida, em mudar de país, mudar de serviço que você está, emprego que você está. Você quer estudar fora, quer trabalhar fora do país. Então esse é o canal próprio para você acompanhar como é que você pode fazer isso de uma forma segura num mundo atualmente feito de enganações, mas esse é o canal certo para você aprender como que pode fazer tudo isso de uma forma segura. Então esse é o Mos As e eu sou o Sérgio Mamad, para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas desse canal, lembre-se em subscrever, porque se não fazer isso, pode ser que essa seja a última vez que nós estamos a nos ver e poderá perder uma informação muito valiosa para o seu futuro, que pode determinar o seu futuro. Então, subscreva-se, compartilhe nesse canal. E hoje trago nada, nenhuma, não são duas, mas sim são 10 dicas que você precisa fazer para que passe num teste de IELTS, ok? Se esse assunto te interessa, para quem não sabe o que é IELTS, eu já deixei um vídeo nesse canal sobre a IELTS. Então, se você te interessa nesse assunto, então fique ligado até ao fim para você saber quais são todas essas 10 dicas para você passar no IELTS. Quem fala isso é uma pessoa que fez muitas vezes teste de IELTS, não tinha alguém para lhe corrigir, para lhe guiar, mas hoje consegui passar no teste de IELTS, consegui a nota que eu precisava, então eu sou a pessoa própria para dizer quais as dicas que eu usei para conseguir atingir todos os objetivos que eu quero. Porque a IELTS pode te abrir as portas do mundo para você estudar, aprender, trabalhar fora do país ou ir num país que fala inglês, ok? Sem mais delongas, vamos para as 10 dicas que eu preparei, que eu usei para conseguir passar no teste. A primeira dica que eu queria dizer é defina os seus objetivos antes de estudar. Então, se você quer se migrar, então você já sabe que tipo de teste que você tem que fazer. Então, tem que fazer o General Training. Não vai misturar, porque eu no princípio fazia isso. Pegava a matéria que tem a ver com o acadêmico, eu estudava enquanto ia fazer o General Training. Isso não me ajudou, porque o teste apareceu coisas que têm a ver com o General Training e eu não estava preparado para aquilo. Então fica a dica. Prepare naquilo que você quer fazer. Vai estudar fora do país? Então prepare tudo que tem a ver com IELTS acadêmico, porque vai ter que fazer todas as suas pesquisas guiadas no IELTS acadêmico. Se você está se migrar para trabalhar ou para viver fora do país, para esse país que você pretende ir, então você tem que fazer o General Training. Esquece tudo que tem a ver com o acadêmico, não é o seu caso. Então, o seu caso é General Training. Então, a primeira dica, defina o seu objetivo antes de estudar. É escolher qual dos testes que tem que fazer. Segunda dica, conheça a estrutura da prova. Então, você tem que saber que você tem 4 estruturas da prova. Você tem, primeiramente, o listen, depois vai para o reading, e depois vai para o writing, e no último vai para o speaking. Então, cada um desses pontos também, cada um desses modos, você lá dentro tem por aí entre 3 a 4 níveis que você vai passar. Nos primeiros minutos, por exemplo, do listen, vai encontrar uma matéria um pouco mais fácil. Então, no segundo tempo, você vai encontrar um pouco, com uma dificuldade um pouco maior. Depois, na terceira parte, você já encontra um pouco mais difícil do que você tinha no princípio. Então, tem que conhecer essa estrutura. Lembre-se sempre dessa estrutura. Dica número 3. Treine com simuladores e treine com YouTube. Tem hoje muitos vídeos que tem a ver com YouTube. Treine com material que tem a ver com o IELTS, material oficial. Por exemplo, se você for se inscrever para fazer o teste, você pode pedir o livro, vem junto com o livro, um livro que tem a ver com a IELTS. Então, você já treine com material oficial, que tem a ver com o Cambridge,
os livros da Cambridge. Então, esse é o material oficial, não caia nas enganações que tem por aí. Então, tem muito material que é importante. Hoje tem no YouTube se encontra os testes, maior parte, até os conteúdos saem, os verdadeiros conteúdos que saem no teste. Então, é material que é oficial. Então, treine-se. Existem sites próprios para você ver coisas importantes. Treine-se com coisas com simuladores oficiais. Tem sites que têm os simuladores oficiais, ok? Dica número 4. Escute inglês todos os dias. Se você vai fazer o teste e você não escuta nem as músicas, nem as notícias da BBC ou canais que têm a ver com o próprio que falam inglês e não só foque no inglês britânico, você tem que também entender sobre o inglês norte-americano, o inglês australiano. Então, esses sotaques vão te ajudar a você diversificar e ter mais palavras na sua cabeça. E lembrando, se você estiver a escrever em inglês, por exemplo, australiano ou inglês norte-americano, isso não tem nenhum problema. O IELTS ele consegue juntar tudo isso. Então, por exemplo, se você for a falar calças, em britânico vai ser trouser, mas no outro lado vai ser pants. O IELTS ele vai entender que os dois são inglês e está falando da mesma coisa, mas o importante é você escrever correto. O que é hello? Você não vai escrever hello, H-E-L-O. É hello, não é isso, é H-E-L-L-O. Então, essas coisas que são importantes que você precisa colocar na cabeça. Então, precisa escutar muito o BBC, você precisa escutar muito informações, o podcast que tem a ver com o próprio inglês. Essa é a minha dica número 4, que eu usei e uso até hoje. Então, a dica número 5, pratique a escrita no modo da redação. Então, você pode começar todos os dias e escrevendo, ok? Você escreve o que você fez todo dia, o que eu faço. Se escreve isso em inglês, o que você fez desde que acordou até na hora de dormir? Você escreve, eu fiz isso, mas escreve em inglês. Se for a fazer isso todos os dias, depois começar a consultar o dicionário para ver se está correto, então praticamente vai te facilitar na hora da escrita no writing, no texto do writing. Então, essa é a minha querida dica número 5, praticar a escrita com modelos de redações. Então, dica número 6. Treine o speaking em voz alta. Então, em todo momento que você está aí, treine em voz alta para você se ouvir se está falando o correto ou não. Se for possível, se grave para depois escutar o que você estava a falar era correto ou não. E depois, como hoje em dia também tem aplicativos que você pode treinar a falar e ele vai pontuando os pontos, os lugares onde você está indo bem, ele vai colocando verde, e onde está indo mal, ele vai colocando amarelo, e que precisa melhorar aquelas frases. Então é muito importante hoje em dia que eu recomendo que você pare em frente do espelho e comece a falar. E isso vai te ajudar no momento do speaking. Quando estiver a fazer speaking, então vai mostrar aquela confiança, sabe, com que tonalidade as palavras que você precisa colocar. A dica número 7, muito importante, gerencie o tempo. Não está encontrando a resposta de uma certa pergunta, vai para outra. Às vezes o IELTS ele faz essa mistura. Pode ser que a pergunta número 7 seja difícil do que a número 8. Então, a questão aqui é acertar o maior número das respostas. Então, não fica agarrado numa única pergunta, porque não está encontrando tempo. Avança, é 1 hora, são 60 minutos e precisa de 60 minutos para você resolver as 40 perguntas. Então, uma pergunta só pode te fazer com que você tenha uma nota baixa, porque você queimou muito tempo naquela pergunta e deveria, naquele mesmo tempo, ter resolvido 3. Então, é a diferença entre responder 25 perguntas ou responder 20. A diferença entre ter 4 ou ter 6. Então, é muito importante que você
descobrir, fez isso, verificou, não encontrou, salta, vai para outra. E é assim, porque o tempo está a correr. Então, a dica número 7, gerencie o tempo no dia de fazer o teste, ok? Dica número 8, use material de qualidade, ok? Os livros, como eu estava a dizer, livros da Cambridge, os livros oficiais da IELTS são muito importantes para você saber como é que é. Então, você marcou o teste, o certo é você marcar o teste um pouco distante. Marcar o teste, por exemplo, com 2 meses, para você ter o tempo de ter o livro, se você pediu junto com o livro, então o livro chegar e você começar a treinar. E você descobrir onde que estão as fraquezas. Se a fraqueza está no reading, é no speaking, porque ele já vem com um disco para você ter o speaking, o listening também. Então é muito importante usar o material de qualidade. Número 9 que eu queria dar aqui, não decore. Não decore o que você está treinando, o que você está treinando com ele. Você simplesmente precisa entender a linguagem, a lógica do texto que está a aparecer. Só precisa entender a lógica, não precisa decorar. Então, dica número 9, não decore. Só entenda a lógica do texto. Simplesmente isso. Porque no dia em que você estudou uma coisa e se aparecer outra coisa, não vai dar certo. Então, você vai ter que entender que existe yes, no, not given, true, false, not given. Quando que essas duas coisas acontecem, você vai ter que estudar sobre target completion, você vai ter que estudar sobre sentence completion. Então, entenda a lógica, porque senão, se no último texto saiu uma coisa, no outro significa que vai sair a mesma coisa, pode ser outra coisa. Então, não decore somente. Simplesmente você entenda a lógica em cada módulo, o que tem. Alright? Essa foi a minha dica número 9. 10. Confie em você e seja corajoso. Não é porque primeira pergunta não deu certo, não dá a encontrar a resposta, ou no liste não viu nada e você ficou parado, mas queria falar de o que? Estava a dizer o que? Não. Essa não deu certo, foco na próxima. A próxima é mais importante. Depois volta para preencher alguma coisa nessa pergunta. Então, confie em você que vai dar certo. Quando você estava a fazer o seu aprendizado, o seu treino, a sua preparação e não estava a conseguir a nota, não significa que quando chegar o dia de teste você não vai conseguir. Você vai conseguir. Mas porque o texto é diferente do que você estava a estudar e o que vai aparecer lá é diferente. Então, confie e tenha confiança. É dessa vez que eu vou dar certo. É dessa vez que eu vou bater nesse texto. Então, é muito importante essa autoconfiança, ok? Como a minha dica extra, quem se prepara, pessoal, e tem uma estratégia definida, essa pessoa terá resultados positivos. Então, esse aí é meu bônus. Prepare-se, e quem prepara e tem uma estratégia. Você, quando está preparado e está a descobrir que é desse caminho, ok, é dessa forma que eu tenho que fazer, vai dar certo? Isso sim vai dar certo. Então, essa é a sua estratégia, essa é a sua forma, mas controle o tempo que vai dar certo, ok? Não esteja em pânico, simplesmente seja confiante naquilo que você está a fazer e você vai ver que as coisas vão fluir. Se você gostou dessas minhas dicas e você pretende usar ou quer comentar que dicas que você usa, qual é a estratégia que você usa, fique à vontade, compartilhe aqui nesse vídeo e escreve nesse vídeo, comente e diga quais das dicas que você acha que vale a pena para ti e quais que você usa. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, assim também conversar com os seus colegas que existe esse canal que está te ajudando em fazer alguma coisa. Então nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe, comente e dá um like, assim como subscreva. Antes de mais nada, subscreva, pode ser que seja a última vez que nós estamos nos ver. Então, se você não quer que essa seja a última vez que nos vê, então você deve se subscrever e ativar o sino de notificação, porque assim que sair o vídeo, você será notificado de que tem um vídeo meu, tem um vídeo desse canal que você está à espera há muito tempo para ter. Aí você vai ter e vai saber o que pode acontecer. Então, fiquem bem e estudem o IELTS, e foco e disciplina é muito importante para você mudar de vida.
Tchau, nos vemos!